questão de meio ambiente do trabalho. Teremos também a questão da diversidade no Ministério Público do Trabalhador, teremos a questão da discriminação e outros temas relevantes às atividades. Nesse primeiro ciclo de palestra, nessa primeira palestra do ciclo, que tem como tema o trabalho na Constituição de 1988 e as repercussões na atuação do Ministério Público do Trabalho, esse tema é de bastante relevância em razão das modificações que o Constituinte de 1988 trouxe na atuação do Ministério Público do Trabalho, que antes de uma atuação eminentemente parecerista, passou para uma atividade mais proativa e, com isso, modificou o papel que o Ministério Público tinha na defesa dos direitos humanos fundamentais, dos direitos sociais. Como é sabido, o Ministério Público do Trabalho existe desde a própria existência da Justiça do Trabalho e passou por todos os percalços e problemas que a própria Justiça teve em relação aos conflitos capital e trabalho. E essa modificação que a Constituição de 88 trouxe em defesa dos direitos sociais trouxe um novo alento e a possibilidade de um desenvolvimento social para os trabalhadores a partir da atuação ministerial. Mas deixando de lado essas questões, que vocês vão ser melhores apresentadas pelos nossos palestrantes, vou passar aqui a palavra a eles. Hoje serão nossos palestrantes. O doutor João Batista Bertielete Soares, que é o nosso procurador-chefe. Além disso, ele é doutor em Direito pela UERJ, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor concursado da PUC e da UERJ, membro do Ministério Público do Trabalho e ex-procurador do INSS. Também fará a palestra o procurador do Trabalho, que é o nosso vice-procurador-chefe, Fábio Goulart Vilela. O nosso vice-procurador-chefe é bacharel em Direito pela UF, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual de Trabalho pela Universidade Gama Filho, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, professor de Direito do Trabalho em curso de pós-graduação. A palestra funcionará da seguinte forma: cada um terá 50 minutos para falar e, ao final, será aberto para os debates. Recomendo que aqueles que, ao longo da palestra, tenham dúvidas, façam por escrito, para ao final poder submeter e nós termos o debate. Não haverá interrupção entre as palestras, justamente para que haja um bom desenvolvimento. Uma boa palestra a todos e passo a palavra agora ao professor Bertier. O chefe fala por último. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui abrindo junto com o meu amigo Bertier esse ciclo de palestras para falar um pouco do trabalho na Constituição de 1988 e suas repercussões na atuação prática do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, quando a gente fala em trabalho, se nós formos analisar a etimologia da palavra, ela decorre da expressão tripaliare, que significa tortura. Ou seja, a expressão trabalho nunca, num primeiro momento, estava ligada a sentimentos não tão nobres assim. Tanto é que, se nós formos analisar a evolução do direito do trabalho, a sua história está diretamente vinculada, atrelada à própria evolução histórica das formas de exploração do trabalho humano. Então, nós tivemos a primeira forma de exploração, que foi a escravidão, que predominou na antiguidade, ou seja, em que o escravo, que era aquele que desempenhava os trabalhos manuais mais exaustivos, não eram considerados cidadãos, eram considerados res, coisa, objeto de direito. Tivemos as servidões, as corporações de ofício, ou seja, somente no período pós-revolução industrial que tivemos a figura do trabalho subordinado, dentro do contexto daquela questão social entre burguesia e proletariado, reivindicando o surgimento, então, do direito do trabalho com a ideia tutelar, ou seja, o direito do trabalho sempre tem seu gozo intrínseco, ou seja, uma finalidade protetiva. O que muitas das vezes é questionado atualmente. E não se fala de outros ramos que também têm uma mesma natureza punitiva, tutelar. Por exemplo, o direito do consumidor, o direito de família. Diante por se tratar de uma relação jurídica assimétrica, não paritária, onde eu tenho a hipossuficiência do empregado, muitas das vezes é necessário a intervenção estatal legislativa para compensar esse desequilíbrio. E assim surge o direito do trabalho. Então, na verdade, a ideia de trabalho hoje, não há dúvida,
Nós, quando falamos em trabalho, falamos do trabalho como um dos principais instrumentos de concretização da dignidade da pessoa humana, de reafirmação da cidadania e como um direito à própria identidade pessoal. Todos nós aqui somos muitas das vezes conhecidos pelo nosso ofício, pelo nosso trabalho. O professor e procurador Bertier, a professora e procuradora Vivian e outros. Então, a questão do trabalho está muito ligada também até à efetividade do direito à sua identidade pessoal. E hoje, há um conceito que eu quero explorar um pouco com vocês aqui, e depois falarmos na repercussão da nossa atuação prática, é a questão do trabalho decente. Porque, eu quero chegar, o Ministério Público do Trabalho está entre os atores que promovem e tutelam o chamado trabalho decente. Se eu pudesse resumir a nossa atuação, seria isso: promoção e tutela do trabalho decente. Mas antes de entrarmos nisso, vamos fazer um contexto histórico rápido para analisarmos que a ideia de trabalho, por que está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana. Se nós formos ver após a Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, as atrocidades ocorreram na Segunda Guerra. Isso botou em xeque a própria humanidade. Ficou claro a necessidade do surgimento de uma nova ordem de valores que preservasse a humanidade. E qual é o elemento que nos une, todos os seres humanos? É a dignidade. A dignidade é um valor intrínseco ao próprio ser humano. É isso que nos distingue de outros seres. A noção de dignidade. E essa noção, essa tendência internacional, que inclusive foi declarada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela repercutiu na maior parte das constituições republicanas do final do século XX. Se nós formos analisar, a primazia se deu na Lei de Baum, alemã, em 1949, onde o artigo 1º assegura o direito à inviolabilidade da dignidade. Se nós formos lá buscar em Portugal, por exemplo, a Constituição de 76, diz lá, artigo 1º, sempre, primeiro, o que é topograficamente estratégico, no artigo 1º da Constituição portuguesa, está lá, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Vamos na Constituição brasileira, de 88, que diz que o Brasil é um Estado democrático de direito e que tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o trabalho, a partir desse momento, começou a ser sinônimo de concretização da própria dignidade da pessoa humana, da sua cidadania, da sua identidade pessoal. E se nós formos analisar o direito ao trabalho, que é um direito social, um direito de segunda geração, ou segunda dimensão, como vocês queiram, nós não podemos ler o direito ao trabalho como um direito a qualquer trabalho. O artigo 6º da nossa Constituição diz lá, entre os direitos sociais assegurados aos cidadãos, está o direito ao trabalho, junto com o direito à educação, à saúde e outros mais. Mas eu lhe pergunto, é qualquer trabalho? Não. Nós temos que analisar o artigo 6º da Constituição de forma sistêmica, ou seja, com o artigo 1º, inciso 3º e 4º da própria Constituição, buscando uma unidade constitucional. Então, quando a gente fala direito ao trabalho, não é qualquer trabalho, é um trabalho que promova, que concretize um dos fundamentos da República Federativa do Brasil enquanto Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana, com valor intrínseco inerente à condição humana. Essa é a ideia. E quando a gente fala em trabalho digno, trabalho com dignidade, estou ali surgindo a expressão trabalho decente. E essa expressão trabalho decente, na verdade, é uma expressão também internacional. Se nós formos buscar, por exemplo, na ONU, na Agenda 2030, buscando um mundo sustentável, entre os objetivos previstos pela ONU até 2030, está lá promoção do trabalho decente. Se nós formos na Organização Internacional do Trabalho, dentro da chamada Agenda Global de Emprego, o que se busca? A promoção do trabalho decente. Então nós, Ministério Público do Trabalho, junto com outros atores, enquanto articuladores também sociais, buscamos essa promoção, essa tutela, não a qualquer tipo de trabalho, mas um trabalho que cumpra essa sua finalidade de promoção da dignidade, de promoção da própria cidadania. E quando a gente fala em trabalho decente, eu poderia abrir vários leques, vários eixos.
Primeiro, eu não posso falar em trabalho decente se não houver um respeito aos direitos fundamentais. E quando eu falo de direitos fundamentais, de ambos os sujeitos contratantes, tanto empregado como empregador. Entretanto, vamos focar logicamente na figura do empregado, porque é a parte hipossuficiente da relação, o que tende a atrair a nossa atuação, desde que haja um interesse público que justifique essa atuação institucional. Então, por exemplo, quando a gente fala em trabalho decente no eixo dignidade, trabalho digno em sentido estrito, na verdade, nós estamos indo contra o quê? Contra condutas, muitas das vezes patronais, e aí estamos trabalhando em cima dos chamados limites dos poderes empregatícios, do poder do empregador, que violam, por exemplo, a intimidade do empregado. Lembrando que o empregador, ele, se nós formos buscar lá no artigo 2º da CLT, diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Esse é o conceito de empregador. Então, está empregador. Empregador é a empresa individual ou coletiva, ou seja, a própria empresa é empregadora ou não? Na verdade, dentro de uma visão institucionalista, que foi acoplada ao conceito de empregador, na verdade, o que está falando? Que o empregado, quando ele é admitido pelo titular do empreendimento, pelo empregador, ele não se vincula à pessoa do empregador, seja física ou jurídica, mas sim à própria atividade econômica, ao próprio empreendimento. É a chamada despersonificação da figura do empregador, que é um dos fundamentos, inclusive, da sucessão trabalhista. O empregado, quando ele é admitido, por não se vincular à pessoa física ou jurídica do titular do empreendimento, que seria o empregador, mesmo que haja mudança na propriedade da empresa, ou alteração na sua estrutura jurídica, isso não pode afetar os direitos adquiridos nem os contratos de trabalho dos empregados. Artigos 10 e 4 da CLT, em vedar essa conduta fiscalizatória de revista íntima, inclusive de despir. Quando eu falo em revista íntima, num primeiro momento, eu estou falando no contato físico ou exposição visual de parte do corpo do trabalhador, da trabalhadora. Esse tipo de revista está expressamente vedado na CLT e em outra lei inerente às mulheres, mas que nós aplicamos aos homens também por força da igualdade de gênero, lá do artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Então, a revista íntima propriamente dita, ou seja, contato físico ou exposição visual de parte do corpo do trabalhador, da trabalhadora, é vedada pela lei. Até o TST vem flexibilizando, em alguns casos, a possibilidade de revista íntima, essa propriamente dita, de acordo com a atividade a ser desenvolvida. Por exemplo, já há julgados do TST flexibilizando e autorizando a revista íntima no caso de barreiras sanitárias ou no caso de presídios. Mas, via de regra, é vedado e não tem muita discussão doutrinária e jurisprudência, a não ser essas exceções pontuais, no combate à revista íntima. O problema aumenta em relação à revista de pertences. A revista, aí sim, de bolsas, sacolas, mochilas do trabalhador. Porque, na verdade, quando está falando em revista íntima, revista de pertences, nós estamos dentro da chamada ponderação de interesses. Né? Eu tenho, de um lado, o empregador, teria, vamos dizer, se estaria alegando a livre iniciativa, o seu direito de propriedade, o direito à segurança, o direito de exercer o seu poder fiscalizatório, já que a ele cabe a alteridade, os riscos inerentes à atividade econômica, e, por sua vez, em relação ao empregado, eu tenho a dignidade do trabalhador, o valor social do trabalho, a inviolabilidade da intimidade da vida privada. Então, muitas das vezes, é necessário, dentro dessa ponderação de interesses, harmonizar, buscar uma concordância prática. Não sendo possível, de acordo com essa colisão de direitos fundamentais, partirmos para os instrumentos inerentes a essa ponderação de interesses. A adequação, a necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, dentro dessa colisão de direitos fundamentais, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito firme, um entendimento muito claro, encostando, inclusive, em uma orientação da Cor de Igualdade, no sentido de não se admitir nem a revista íntima propriamente dita, ou seja, aquela em que há contato físico ou exposição visual do corpo do trabalhador, da trabalhadora, nem tampouco a revista a objetos pessoais, que seria a revista que pertence. E por quê? Porque o que está na bolsa do trabalhador, o que está na bolsa da trabalhadora, na sua mochila, é a extensão da sua intimidade. É claro
que esse entendimento, entretanto, há uma série de discussões. O TST, e aí sendo leal a todos vocês, vem, em sua maioria, flexibilizando a possibilidade de revista a objetos pessoais, desde que seja feita de forma objetiva, razoável, moderada, sem conteúdo discriminatório. Entretanto, o MPT continua firme nesse propósito de defender, em nenhuma hipótese, essa possibilidade de revista a objetos pessoais, até porque existem outros mecanismos que podem ser feitos adequados sem violar o direito à intimidade do trabalhador. Exemplo, câmeras, monitoramento coletivo visual, a própria vigilância, o controle de estoque. Claro que são medidas que geram custo, mas pelo menos não invadem a intimidade do empregado. Nós temos várias questões relacionadas à intimidade. Por exemplo, a questão de algumas empresas, elas exigirem de alguns candidatos, a depender da atividade econômica exercida pela própria empresa, a certidão negativa do SPC e do Serasa. E haja um entendimento também do Ministério Público do Trabalho, e aí eu ouso falar, a jurisprudência majoritária também trabalhista vem caminhando nesse mesmo sentido, de que não é possível fazer essa exigência de certidão do SPC e do Serasa como critério de seleção. E por quê? Não só porque a questão da intimidade da privada, mas, na verdade, quando você vai contratar um empregado, você vai querer saber do perfil daquele empregado. Se aquele empregado ele tem ou não as qualificações técnicas necessárias para o desempenho daquela função a ser contratada. É isso que deve ser assegurado ao empregador. SPC e Serasa não diz se o empregado é bom ou não, não diz se ele tem qualificação técnica ou não, diz se ele está com o nome negativado ou não, o que não quer dizer nada no que tange ao emprego a ser contratado. Você poderia falar, Fábio, mas ele pode ser estelionatário, pode ser, eu até brinco, já viu estelionatário de nome SPC Serasa? Não. Geralmente quem tem é a vítima, né? Geralmente quem tem o nome no SPC Serasa pode ser fraude. Eu mesmo já tive o nome no SPC Serasa, nem sabia, clonaram meu cartão de crédito, comecei a receber ligação, estava com o nome negativado. Ou muitas das vezes o trabalhador perde o emprego, não tem como pagar a sua conta, está buscando emprego para conseguir pagar e você nega o emprego porque ele está com o nome negativado. Então, na maior parte das vezes a jurisprudência vem sinalizando como um abuso do poder empregatício, quando na contratação esse tipo de exigência. E nem tampouco o nome no SPC Serasa faz do trabalhador o devedor quanto mais. Antigamente, né, já foi revogado o artigo 508 da CLT, que dizia que ser devedor quanto mais configuraria justa causa para o empregado bancário. Mesmo naquele tempo, já se discutia, olha, o fato de ter o nome SPC Serasa não torna o quê? Um devedor quanto mais a justificar uma justa causa bancária. Mas hoje nem mais se discute disso, houve a revogação do artigo 508 da CLT. A questão também dos antecedentes criminais, que é um problema seríssimo, inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho demorou bastante até trazer uma orientação. Até que ponto cabe a exigência de antecedentes criminais para a contratação de trabalhadores? Tudo isso nós estamos trabalhando o quê? Intimidade, vida privada. É um eixo que eu estou trazendo, que eu poderia trazer vários outros. Antecedentes criminais. O Ministério Público do Trabalho ele tem uma visão bem restrita, bem direta, ou seja, nós temos também uma orientação da Corte de Igualdade que diz que só se pode admitir a exigência de antecedentes criminais como critério de contratação se houver autorização prevista em lei, como é o caso, por exemplo, do vigilante, da Lei 7.102 de 83, que disciplina a função de vigilante. Fora isso, não pode. O TST uniformizou um entendimento, um incidente repetitivo, de que cabe sim a exigência de certidão de antecedentes criminais quando houver previsão legal, quando decorrer da própria natureza do trabalho a ser desempenhado ou grau de confiança que se exige. Aí ele elenca algumas funções, além do vigilante, setor bancário, cuidador de idosos, de crianças, telemarketing, porque muitas vezes também a pessoa tem acesso a informações privilegiadas ou sigilosas. Então, todas essas discussões envolvem o quê? A violação ou não da intimidade do trabalhador. Tem forte atuação nossa do Ministério Público do Trabalho, que é um pequeno eixo dessa ideia de trabalho decente. Um outro eixo também muito importante
que tem a ver com a própria dignidade psíquica do trabalhador. É a questão inerente ao assédio moral, né? Muito se fala sobre assédio moral, e às vezes até de forma banalizadora, o que não é bom. Nem tudo é assédio moral. É muito importante nós diferenciarmos e não confundirmos assédio moral com dano moral. Eu posso dizer que todo assédio moral acarreta dano moral, nesse caso em reis. Agora, nem todo dano moral decorre da prática do assédio moral. Então, o fato de determinada prática ser ilícita e gerar dano moral não quer dizer necessariamente que seja um assédio moral. Então, é muito comum, às vezes, estar discutindo, falar, isso não é assédio, então não quer dizer que não seja ilícito? Não, pode ser ilícito, mas assédio moral isso não é. Vou dar um exemplo. Se eu estou aqui conversando com o convertido, de uma hora para outra, de forma isolada e pontual, eu xingo, ofendendo sua honra, sua dignidade, isso traz um dano moral. Isso é um ato ilícito, gera um dano moral avertido. Entretanto, isso não é assédio moral. O que é o assédio moral? É toda conduta abusiva, de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica, até mesmo física, da vítima, que é feita de forma reiterada, prolongada, colocando muitas das vezes o trabalhador em situação vexatória, constrangedora, com a finalidade de alijamento, de exclusão. Essa é a ideia do assédio moral. Então, assédio moral, primeiro, é uma conduta abusiva, porque quem está agindo com abuso de direito. Se for, por exemplo, um empregador, um preposto do empregador, está extrapolando seus poderes empregativos e atentando contra a dignidade do trabalhador, contra a sua autoestima e mesmo até a sua reputação. O assédio moral, ele, de forma imediata, atenta contra a honra subjetiva da vítima, que é a sua autoestima, podendo trazer reflexo na sua honra objetiva, na sua reputação. Então, muito cuidado, que o assédio moral, ele pressupõe necessariamente uma conduta reiterada, uma reiteração de atos. Um ato isolado, mesmo ofensivo à honra, não é assédio moral, muito embora seja ilícito e provoque o dano moral a ser devidamente reparado, indenizado, tá? E por que em nenhum momento eu falei do trabalhador, necessariamente o trabalhador empregado como a vítima? Porque o assédio moral, na verdade, é um fenômeno psicossocial que não está restrito às relações de trabalho. O assédio moral, também chamado de coação moral, de bullying, de mobbing, de acoso moral, vários nomes, a depender do país de origem, afeta a família, afeta a escola, afeta a universidade, a um grupo de amigos, inclusive as relações de trabalho. E dentro das relações de trabalho, nós temos, muitas das vezes, o assédio moral interpessoal, que é aquele assédio que se dá no âmbito das relações intersubjetivas, e o assédio moral organizacional, ou também chamado de straining, que é o assédio moral de natureza coletiva. O assédio moral intersubjetivo, ou seja, assédio moral interpessoal, pode ser vertical descendente, que é o que ocorre na maior parte das vezes, quando o assediador é o superior hierárquico e o subalterno, o subordinado é a vítima. Pode ser o assédio moral vertical ascendente, que é mais raro, mas acontece, quando o assediador é um subalterno ou subordinado, ou um grupo deles, e a vítima é o superior hierárquico. Existe o assédio moral horizontal, que se dá entre colegas de trabalho, em que não há hierarquia entre eles, e o assédio moral cruzado ou misto. Esse não tem para onde correr, ele sofre em cima e pelo lado, tanto vertical como horizontal. E o assédio moral organizacional, que eu acho que é até muito mais grave, que é a manifestação coletiva do assédio moral, também chamado de straining, ou seja, o verbo to strain é gerar tensão em inglês, na verdade, são aquelas políticas de gestão agressivas. Ou seja, a prática do assédio vem de cima para baixo, com política empresarial, muitas das vezes travestidas de uma política, entre aspas, motivadora, colocando da produtividade em detrimento da dignidade do trabalhador. Eu não estou falando aqui que uma empresa não possa ter metas, é claro que pode e deve. Qualquer organização produtiva decente que busca uma lucratividade, que é interessante, nós temos que ter empresas com lucro para que gerem crescimento econômico e abram um mercado de trabalho, mas dentro dos limites legais constitucionais, desde que haja promoção do trabalho decente, valorização social do trabalho. Você não pode partir para um mecanismo de coisificação humana.
tratar o trabalhador como coisa, como mercadoria, o que é vedado desde o Tratado de Versalhes. Se nós formos buscar lá em 1917, um Tratado de Versalhes diz que um dos principais, um dos princípios que devem reger o direito do trabalho é aquele que o trabalhador, o trabalho, não pode ser considerado mercadoria ou artigo de comércio. O que foi replicado, inclusive, na Declaração de Filadélfia e anexado à própria Constituição da OIT. Tudo isso está interligado. Tá? Então, o assédio moral hoje é muito importante o nosso combate. Por quê? Porque o assédio moral ele é ruim para o trabalhador, por óbvio. É ruim para a empresa, porque num ambiente de assédio moral ocorre queda de produtividade, aumenta o número de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E isso afeta muitas das vezes a rigidez reputacional da empresa. Quando eu costumo falar em compliance trabalhista, não adianta muitas vezes você falar para empresário sobre dignidade da pessoa humana e social do trabalho. Mas casos graves de assédio moral repercutem, e repercutem negativamente. E muitas das empresas têm o seu nome, têm a sua imagem, que tem um valor agregado. Isso causa o quê? Oscilações do próprio mercado. Afetam a rigidez reputacional da empresa. E o custo é muito alto. Outra questão também é o assédio sexual, que é outra modalidade de assédio. E aí eu posso dizer que existem duas modalidades de assédio sexual. Claro que existe uma série de discussões acerca disso, dentro de uma atuação nossa, de Ministério Público do Trabalho. Nós temos o assédio sexual clássico, né? Que é aquele tipificado como crime, previsto no artigo 216A do Código Penal, que é quando alguém constrange uma outra pessoa a prática de favores sexuais para si ou para outro, valendo-se da sua ascensão, da sua ascendência funcional ou profissional. Esse é chamado assédio sexual por chantagem ou assédio sexual quiprocó, estupro-terapeuta. É daquele filme do Michael Douglas e a Demi Moore, é aquele clássico, assédio sexual clássico. E existe o assédio sexual por intimidação, que há toda uma controvérsia, seria ou não assédio sexual ou uma modalidade de assédio moral, mas para quem entende, e eu entendo que sim, para o Ministério Público do Trabalho também, o assédio sexual por intimidação não há o ato, logicamente, da chantagem, nem necessariamente a ascensão hierárquica entre o assediador e a vítima. Há sim a sua intimidação, o seu constrangimento através de incitações sexuais. Seria através de palavras, de gestos, físicas, ou seja, a ideia de alijamento, de atingir a autoestima, atingir a dignidade, utilizando de incitações sexuais. Ambos, a nosso ver, são modalidades de assédio sexual. Então, tudo isso são alguns exemplos em que eu trouxe ligado ao eixo intimidade e dignidade do trabalhador. Agora, saímos dali. Quando você fala em trabalho decente, não há também como falar de trabalho decente se não houver o quê? Uma igualdade no campo das relações de trabalho. Então, para o trabalho ser decente, ele tem que ser antes do que um trabalho igual. E para isso nós temos que assegurar uma igualdade de oportunidades, de acesso e de manutenção no mercado de trabalho. E aí, quando nós fomos buscar lá o conceito de discriminação, previsto lá na Convenção número 111 da OIT, diz que discriminação é qualquer exclusão, qualquer preferência que tenha por fundamento, aí vem sexo, raça, aqueles critérios odiosos ou de classificação suspeita, e que tenham por efeito, e olha o que fala, o que tenha por efeito, então, independente da vontade do agente, basta que tenha por efeito de alterar ou destruir a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de trabalho e emprego, eu incorro na prática discriminatória. E aí eu tenho a discriminação direta, que é aquela feita às claras, com base em disposições gerais que acarretam discriminação. Tenho a discriminação indireta, que é aquela que parece que está tudo ok, mas no fundo há uma discriminação, ou seja, parte de disposições, distinções aparentemente neutras, mas que geram conduta discriminatória. E tenho a discriminação oculta, que é a indireta, mas com intuito doloso, de discriminar realmente, que às vezes parte de disposições que o próprio empregador entende que são neutras, mas sem ele saber acarreta discriminação. E às vezes ele assim faz porque o quer, ele quer mascarar a discriminação. Essa é a oculta, que é oriunda inclusive do direito francês.
E, claro, quando a gente fala em combate à discriminação, a gente fala também na promoção da chamada discriminação positiva ou inversa, através das ações afirmativas. E um dos sistemas de ação afirmativa mais famosos que nós temos são as cotas, a reserva de mercado, tanto no setor público quanto no setor privado. Muito comum para as pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social. Então, estou na esfera do trabalho igual. Temos que buscar o quê? Uma igualdade nas relações de trabalho. Como também, eu tenho que falar, não posso falar em trabalho decente se eu não falar em trabalho seguro. E aí, lembrando que é uma regra que está na CLT, que muita gente deixa passar. Mas se nós formos lá no artigo 157, inciso 1 da CLT, diz lá, entre os deveres da empresa, estarem cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. Aí eu pergunto, só o empregador, ele que tem essa obrigação? Não, a CLT fala em empresas, então todo tomador de serviço, seja um empregador direto, seja um tomador numa terceirização ou num trabalho temporário, seja até o dono da obra, conforme o TST vem entendendo, ele tem responsabilidade pelo meio ambiente laboral. Ou seja, tem o dever de manter a rigidez física e muitas vezes moral, psicológica daquele meio ambiente laboral. Quer ver? O empregador tem, logicamente, por ser, ter como obrigação assumir os riscos inerentes de atividade econômica, logicamente, ele tem diretamente obrigação de zelar por meio ambiente do trabalho, que seja seguro, seja sadio, sob pena de vir a responder. Numa terceirização, nós sabemos que ocorre a responsabilidade subsidiária do tomador diante da inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas o TST vem entendendo, é a melhor doutrina, de que no caso de acidente de trabalho, essa responsabilidade ela é solidária, porque ela não é meramente contratual. E o próprio TST vem entendendo que o dono da obra responde solidariamente no caso do acidente de trabalho. Ou seja, essa expansão, essa necessidade de se tutelar o trabalho seguro, o que é também uma das metas institucionais do Ministério Público do Trabalho. E para fechar esse leque, que poderia ser bem mais amplo, de trabalho decente, eu falo, logicamente, do trabalho livre. E aí eu estou falando do trabalho em condições análogas de escravo que nós combatemos. E claro que não estou querendo fazer uma comparação com a escravidão que nós tivemos no Brasil, mas é tão indigna quanto. Na verdade, quando eu falo em trabalho em condições análogas de escravo, escravidão moderna, escravidão contemporânea, estou falando hoje num gênero, do qual são espécies o trabalho forçado, onde há o cerceamento da liberdade de locomoção e do próprio posicionamento do trabalhador em querer manter ou não a prestação de serviço, a sua autodeterminação. Então, se não for assegurada a liberdade de locomoção e de autodeterminação do trabalhador, através de vários mecanismos de coação física, psicológica ou moral, nós estamos no âmbito do trabalho forçado. Ou então o trabalho degradante, quando não são asseguradas aquelas condições mínimas inerentes à dignidade da pessoa humana, de alojamento, de segurança, água potável, higiene. Ou então, no caso de jornada exaustiva ou excessiva, não são meras horas extras, quando não só na sua quantidade, mas na sua qualidade, são trabalhos penosos, exaustivos. Como eu falei, não só pela sua quantidade, mas pela intensidade e pelas condições em que ele trabalha prestado. E por último, o regime do tracking system, ou seja, a modalidade de servidão por dívidas, o que é vedado, inclusive, na CLT, que diz lá, no parágrafo 4º do artigo 462, de que deve ser assegurado o trabalhador a livre disposição do seu salário. Então, ninguém pode se manter retido do seu local de trabalho em função de dívida, quanto mais dívida ilícita com o trabalhador. Ou seja, esses são alguns exemplos do trabalho decente que o Ministério Público do Trabalho, enquanto órgão constitucional independente, que não tem nenhuma vinculação direta com o Poder Executivo, até a Vivian me pediu para lembrar isso. Na verdade, quando eu falo Ministério Público do Trabalho, gente, não confundam com o antigo Ministério do Trabalho. Cabe nós sim, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis, previsto lá no artigo 127 caput da Constituição.
mas o Ministério Público, alguns entendem que é um quarto poder, outros um órgão constitucional independente, não está vinculado ao Poder Executivo, porque muitas das vezes nós atuamos em face do Poder Executivo para que cumpra, né, o ordenamento trabalhista. Mas o Ministério Público não é um mero fiscal, ele é um defensor da ordem jurídica. Eu costumo falar que o Ministério Público, na verdade, nada mais é do que um advogado da sociedade. Não é um advogado do poder público. O procurador não exerce a advocacia pública. Isso é o procurador do Estado, o procurador do município, a AGU, o procurador da Fazenda. O Ministério Público é um defensor do direito da sociedade. Por isso que ele atua quando houver um interesse público. Que interesse público é esse? O interesse público primário, não o secundário. É o interesse social, que pode decorrer da natureza da lide ou da própria qualidade da parte. E já finalizando, para cumprir essa tarefa de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, eu destaco 3 formas de atuação básicas do Ministério Público do Trabalho. Umas que muito pouca gente fala, que eu acho essencial, principalmente no momento que estamos vivendo, de ataque aos direitos trabalhistas, à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, que é a chamada promoção de interesses, que tem um viés extrajudicial, pedagógico, preventivo, informacional, interinstitucional. O que nós estamos fazendo aqui, eu, Berti, Vivi, os colegas aqui presentes, divulgando a nossa atuação, dizendo o que somos, para que servimos, como denunciar, o que fazer, o que é o assédio moral, o que é o dano moral, cuidado, não vamos banalizar, vamos dar efetivo. Aí é uma atuação eminentemente judicial, é necessário que haja um processo que, em razão do interesse público primário, inerente àquele processo, justifique a nossa atuação, custos legis. E aí, mais uma vez eu friso, esse interesse público pode decorrer da qualidade da parte e ou da natureza da lide, e pode, por solicitação do juiz ou por iniciativa própria, haver uma atuação como fiscal da ordem jurídica naquele processo, em razão da sua relevância, da sua repercussão. Nós atuamos nesse processo, atuação interventiva. E temos a atuação como órgão agente, que é quando, diante de uma denúncia, uma notícia de fato, de suposta violação a direitos individuais, direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, nós instauramos muitas das vezes procedimentos investigatórios, e o principal deles é o inquérito civil, com a ideia de, uma vez configurado a autoria e a materialidade da lesão, nos obriga a atuar, e aí sim, através da celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta, através do ajuizamento de ação civil pública, de ação civil coletiva, que comumente nós, vocês senhores, veem o Ministério Público do Trabalho atuando. Então, isso eu procurei dar uma geral, dizendo até da evolução do próprio sentido da expressão trabalho, de como veio essa necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e como o trabalho vem como instrumento de concretização dessa própria dignidade. Exemplos práticos da nossa atuação no leque do trabalho decente, na intimidade de dignidade, na igualdade, na saúde e segurança do trabalhador, na sua própria liberdade, e como necessariamente atuamos não só como um articulador social, no caso da promoção de interesses, como, logicamente, fiscal da ordem jurídica e em processos judiciais em que haja interesse público subjacente à lide, e é o carro-chefe que a gente fala do Ministério Público, a tutela nos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou seja, de chamar de direito meta individual no âmbito da atuação coletiva. Muito obrigado. Continuidade aos trabalhos, agora sim passo a palavra ao presidente. Obrigado. Primeiramente, o Fábio dessa vez não brincou comigo, que o Fábio, pois é. Está gravando, ele sempre fala que ele é muito mais jovem do que eu, que quando eu era procurador ele ainda era um garoto. Enfim, eu fiz agora a sua parte, que dessa vez você esqueceu de implicar. Pois é, esqueceu de implicar comigo. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o trabalho na Constituição pensando no Ministério Público. As pessoas, quando falam o trabalho na Constituição, correm para o artigo 7º. Eu vou propor a vocês que o artigo 7º
não é ponto de partida, nem linha final de chegada. É parte do caminho. Por quê? Se eu for lá no artigo 1º da Constituição, lá se fala em valor social do trabalho. No 193 da Constituição, primeira norma sobre a ordem social, lá se fala que nossa ordem social se funda no primado do trabalho. Então, o primeiro artigo da Constituição chama o trabalho de valor social. O primeiro artigo da nossa lei maior sobre a ordem social fala de primado do trabalho como base para a ordem social. Significa o que isso? Significa duas coisas. A importância do trabalho para a sociedade, a importância que o trabalho tem para cada pessoa. Por que o trabalho é importante para a sociedade? O que eu vou dizer agora vale para uma tribo indígena, vale para uma sociedade pós-moderna como a nossa. Qualquer sociedade, para ser viável, para continuar existindo, tem que produzir as riquezas que precisa. Vale para uma tribo de índios, vale para um mundo como o nosso. Se produzir, segue adiante. Viabiliza-se economicamente. Mas se além de produzir o que economicamente precisa, distribuir, se viabiliza até eticamente. Qualquer sociedade tem que ter os chamados fatores de produção, e o trabalho é um deles. Uma sociedade como a nossa tem que ter investimento, infraestrutura, matéria-prima, empreendimento e trabalho para ser viável. O trabalho tem uma importância social. Aliás, o trabalho é o motor da história. A história caminhou em função de como as pessoas trabalharam. Enfim, isso já mostra que ele é um valor social e o primado dele funda a nossa ordem social, que explica o artigo 1º e 193. Mas o trabalho é importante para cada pessoa também, né? A vida não tem um sentido a priori, eu vou concordar com o Sartre aqui. Mas você pode dar significado à sua vida em função de como você vive. As pessoas, quando buscam trabalho, não estão buscando subsistência ou sobrevivência, mas sim estão buscando a construção da própria história de vida. As pessoas querem que a própria vida faça sentido. Damos sentido a ela por família que temos, amigos que temos, trabalho que fazemos. Essa é a importância individual do trabalho. Por isso o trabalho é tão humano assim. Marx falava, o pior arquiteto vence a melhor abelha. A abelha faz porque faz. A abelha faz porque condicionada geneticamente a fazer. O ser humano não. O pior arquiteto antecipa mentalmente o projeto, que é uma droga, mas é dele. O índio, quando faz um vaso, desenha para se ver no trabalho que fez. Todo mundo quer se ver no trabalho que fez. É duro trabalhar quando você não se identifica com o que você faz. Você monta uma peça que você não sabe para que serve. Você constrói prédio onde jamais vai morar. O mundo hoje em dia impõe a muita gente isso. Mas as pessoas, quando trabalham, elas buscam não é sobrevivência, construir a própria narrativa de vida. Essa importância individual que o trabalho tem. Então o artigo 1º e 193 começam muito bem. O trabalho é importante para a sociedade e para cada pessoa. Por isso o trabalho tem que ser para todos. O que me leva ao artigo 6º da Constituição, que fala em direito ao trabalho. Não cheguei no direito do trabalho. Direito ao. É fundamental que todos tenham acesso ao trabalho. Isso é um problema num mundo como o nosso. Nós temos 30 milhões aí, dos quais alguns milhões nem trabalho procuram. Outros procuram e não acham. O Brasil, meus caros, está longe da solução dele. Isso os políticos não falam, mas é a mais pura verdade. A nossa solução está longe. Mas temos que trabalhar para chegar lá. Agora, então o trabalho é para todos. Artigo 6º. Mas para ser para todos, todos vão ser para ele preparados. Aí vai o artigo 227. A proteção da infância, da adolescência, da juventude. Lá o 227 prevê que uma hora entra a profissionalização. Aliás, o 205 fala que a educação, e mais especificamente o ensino, servem para quê? Preparar para a cidadania, qualificar para o trabalho. O trabalho é para todos, todos preparados para ele. Eu estou falando de trabalho na Constituição, cheguei no artigo 7º. Aliás, cada um de nós tem sua individualidade a construir. Por isso o artigo 5º, inciso 13, fala em liberdade, trabalho, ofício ou profissão. Cada pessoa a escolher seu trabalho, seu ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei pode estabelecer. Quando a lei cria regras para exercer a advocacia, quem for exercer vai ter que atender a tais regras. Há uma certa
linha condutora bem feita na Constituição aqui. Um direito que é para todos, artigo 6º, todos preparados para ele, artigo 22705, e a escolha do artigo 5º. Mas se eu parasse por aqui, eu teria descrito para vocês o mundo de Moranguinho, né? Então todos são preparados para o trabalho quando lá na adolescência, na juventude, e escolhem o que vão fazer. Até porque quando você escolhe, você se identifica com o seu trabalho. Eu me vejo na petição inicial que eu faço, me vejo na aula que eu dou. Eu consegui isso na minha vida porque tive chance, tive oportunidade. E é a melhor sensação, porque é o trabalho onde você realiza a sua vocação. Mas nesse mundo isso não é para todos, não. Esse jogo de busca por trabalho, qualificação por trabalho, se passa no mercado de trabalho. E quando eu lanço mão da palavra mercado, óbvio que eu estou falando de um ambiente que produz, reproduz, minuto a minuto, diferenças. Em algo que nem é justo intrinsecamente. Nesse jogo, as pessoas não partem do mesmo ponto. Não seguem mesmos trajetos, não têm mesma oportunidade, não chegam todos ao mesmo lugar. E aí a gente cai na realidade. Sai do chamado idealismo constitucional, que é um problema. Eu sou um fã da nossa Constituição, mas acho que ela tem que ser analisada sem idealismos. Senão você vai ficar no tal mundo de Moranguinho, que não é o mundo de quem vive o direito no dia a dia. Resultado, aí que está o ponto. No nosso mundo capitalista, pós-moderno, as pessoas não têm as mesmas chances, não seguem o mesmo caminho, não chegam aos mesmos lugares. Poucas pessoas vão trabalhar naquilo com que realmente se identificam. Poucas pessoas, proporcionalmente poucas. No mundo como o nosso, tem gente, no Brasil, 30 milhões, que ou não procuram ou não encontram trabalho. A maioria que encontra nem está tão feliz assim. Quantas pessoas, ao trabalharem, realmente realizam sua vocação e estão onde queriam? Trabalham com aquilo com que se identificam. O médico se vê no paciente que salva, o engenheiro na obra que fez, o juiz na sentença que deu. A maioria, repito, trabalha com coisas com as quais não se identifica. Você monta uma peça que não sabe para que serve. Você constrói casa onde não vai morar. Monta TV que não pode comprar. Conserta carro que não pode ter. Isso gera o estranhamento. Por isso trabalhar é dureza. Por isso é torturante, como o Fábio falou. E é aí que entra o artigo 7, porque trabalhar tem que fazer sentido para cada pessoa. O artigo 7º faz a promessa possível, que é: do ato de trabalhar virão direitos. Se você trabalha, realiza sua vocação e ganha bem, maravilha. Mas se você trabalha em algo que você no fundo não gosta, você tem férias pelo menos. São 8 horas por dia, hora extra, tem um adicional, fundo de garantia para comprar uma casa. Talvez alguém que trabalha em algo que não gosta, por vários anos, décadas, compre casa própria. Ter situação melhor para o próprio filho. E aí faz sentido ter vivido. As pessoas buscam narrativa de vida. O trabalho ajuda nisso. Por isso é um ramo tão humano do direito. Resultado, o artigo 7º, o que ele me diz é: olha, cidadão brasileiro, você talvez não trabalhe no que você queria. Você não vai ser ponta de lança do Barcelona. Mas do ato de trabalhar virão direitos. E aí eu começo a me aproximar da realidade, sair do idealismo. Agora, o problema é: direitos trabalhistas sofrem forte rejeição social. Né? É muito comum: direitos trabalhistas oneram, né? Há um tempo atrás, vamos acabar com o 13º, são 12 meses, 12 pagamentos. Muito aqui entre nós. Se essa proposta fosse a época do ano de trabalho, não é inimigo do capitalismo, insere-se nele. O fim do 13º, e até o hotel reclamando muito disso. Olha, tem que ter gente de muito bom planejamento para ganhar 12 parcelas e guardar um dinheirinho para viajar. Resultado: esses direitos, para mim, fazem todo sentido e são necessários. E funcionam bem para o capitalismo, não só para o trabalhador. Mas sofrem forte rejeição social. O que exige o quê? Mecanismos de eficácia, de efetividade. Fazer acontecer.
E aí o que a Constituição faz? Incumbe tarefas algumas ao Estado. Artigo 22. A União legislará em matéria trabalhista. Fará as leis trabalhistas, do Epoque ao Chu. Artigo 21, inciso 24. Compete à União também manter, organizar e executar a inspeção do trabalho, o poder de polícia em matéria trabalhista. O Estado já mostrou duas faces dele. A face legislador, na figura da União, a face fiscal. Multar se a empresa não paga salário na época própria, se não concede férias, se viola a norma ambiental regulamentadora. É o Estado legislador, o Estado fiscal. E segundo o artigo 23.10, lá estão as competências comuns da União, Estados, municípios e DF. 23.10, lá está combater causas da pobreza e fatores de marginalização. A inclusão. Qual é a melhor maneira de incluir alguém? Acesso ao mercado de trabalho formal. Lá é o Estado implementador de políticas públicas, o que se exige da União, mas também de Estados, mas também de municípios e do DF. Pessoal, lá no Ministério da Economia, estão os auditores fiscais do trabalho desempenhando o poder de polícia. Porque o poder de polícia é só a União. Mas por que em todo Estado, todo município, no DF, uma secretaria que vai tratar da pasta do trabalho? Para cumprir a função 23.10. Profissionalizar pessoas, ainda que tardiamente. Criar alternativa de renda. Melhorar economicamente, para melhorar eticamente. Resultado, o Estado vai mostrando as suas faces todas. O Estado legislador, a União. O Estado exercendo o poder de polícia, a União. O Estado implementando políticas públicas, União, Estados, municípios e DF. Agora, essas políticas públicas são necessárias por quê? Se eu for ao 170, um dos objetivos do Brasil Roda Econômica é a busca do pleno emprego. E pleno emprego aqui, eu arrisco dizer que é pleno trabalho. É ter lá alguém como autônomo, alguém como empregado, como avulso, trabalho para todos. Claro, quando for autônomo, sem fraudes, sem camuflar contra a subordinação própria do vínculo de emprego. Mas, enfim, essas relações de capital-trabalho são muito conflitivas. Não tem como, né? Empregado e empregador têm interesses que não são propriamente sintonizados, né? Eu sei, tem relação de emprego que lembra casamento feliz. O Estado que julga, o Estado que promove a justiça, o Estado do Ministério Público. Então, a importância que o trabalho tem. Aliás, o artigo 7º nem é a única norma a enumerar direitos que advém do trabalho. Se breve, no artigo 9º, do trabalhador em geral, no 37.7 do servidor civil, lembrando que para o militar é vedada a sindicalização e a greve, mas é um regime específico onde de fato ele pode mudar tanto que uma hora vira outra. Supremacia constitucional não permite isso. Uma Constituição não pode mudar tanto a ponto de uma hora virar outra. Pessoal, se nós tirássemos tudo o que eu falei sobre o trabalho da Constituição, seria uma outra Constituição. Não estou dizendo que tudo que trata de trabalho na lei maior é pétrio, mas certo núcleo essencial é: se da nossa Constituição pegássemos tudo ligado ao tema trabalho, outra Constituição seria. Aliás, se nossas decisões são meramente instrumentais, decido instaurar inquérito, decido emitir parecer num processo, decido mover a ação civil pública, oferto um termo de compromisso à empresa para ela assinar e cessar uma conduta que eu reputo ilegal. Mas nós não decidimos. O nosso verbo, lato sensu, é um verbo promover. Nós somos uma instância não decisória, mas sim promocional. No caso aqui, promocional do valor social do trabalho. O Ministério Público do Trabalho é uma instância que pertence ao Estado, mas é externa aos três poderes, para cumprir esse papel promocional, em nosso caso específico, do valor social do trabalho. O MP não decide sobre interesses que ele tutela. Tanto é que, numa atuação clássica nossa, investir numa empresa porque ela viola o ambiente de trabalho, ou ela assina o termo de compromisso que ela aceita, ou eu movo a ação civil pública para que o juiz imponha ela. Mas não imponho nada a ninguém. Ah, tem uma exceção, realmente. Se eu for lá, lei complementar 75/93, artigo 83,
No conflito trabalhista, as partes, quando escolher o Ministério Público como árbitro, aí sim decidiremos. Mas porque as partes escolheram. A decisão unilateral e impositiva não temos. Enfim, esse é o papel do Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instância que deve atuar de maneira promocional em favor de valores que a Constituição alberga. Esse é o ponto importante. Agora, então o MP é um intérprete sim dessa Constituição. Eu quero falar um pouco de interpretar, porque notem, a narrativa que eu fiz do que está na Constituição. 13º, valor social, acesso ao trabalho, liberdade de trabalho, férias. O que eu falei para vocês aqui, ora foram questões mais objetivas, ora mais axiológicas, né? Férias. Aquisitivo completado, férias a conceder no concessivo. 13º, um 10º salário por ano. Hora extra, fiz hora extra, mais 50% de turnos. E aí veio o barulho à noite. Aqui, não temos dados objetivos, sim valores em colisão. Não dá para validar um descartar outro, tem que fazer a ponderação. Princípios, mesmo que contraditórios, podem conviver. Fosse o juiz, ali uma sentença dizendo, até uma certa hora, o tempo fará seu culto e haverá alguma poluição sonora. Após certa hora, se é para o culto continuar em silêncio. Regras contraditórias não convivem. Princípios em contradição podem conviver. Nós temos que trazer essas questões para o mundo do trabalho. Nós temos que saber que tudo que eu expliquei ainda há pouco, algumas regras trabalhistas estão na Constituição, mas tem princípios lá também. E vamos operar com isso, com o que a Constituição dá de objetivo e com o que ela dá de valorativo. Aqui pegamos já exemplos do Ministério Público. Vou trazer aqui um caso interessante, querem ver só? Porque até eu falei de regras conflitando, validando uma, descartando outras. Princípio colidindo, ponderando. Cuidado com o seguinte: regras conflitam com regras, princípios colidem com princípios, mas essas figuras se relacionam. Para interpretar uma regra, é bom usar os princípios. Vou dar dois exemplos de compreender uma regra usando um princípio. Ah, tá bom. Vai ter uma situação de excepcional interesse público. Falta médico no hospital público. A lei autorizou contratar médicos. No 37.9 isso. A lei pode autorizar a contratação para atender situação de excepcional interesse público 37.9. Tá bom. Eu posso contratar sem fazer concurso. Porque há um interesse público excepcional a ser atendido de imediato. Agora, para aplicar o 37.9, eu vou usar o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Por mais que eu não tenha obrigação de fazer concurso, não vou escolher meu amigão, porque eu sou prefeito da cidade. Eu vou fazer uma divulgação a melhor possível do âmbito de atitude pessoal, fixar critério para escolher de maneira objetiva. Não é porque eu estou liberto de fazer o concurso que eu escapo de princípios como moralidade, impessoalidade, publicidade. Os princípios otimizam a compreensão das regras. Vou dar outro exemplo. Fábio amanhã está na operação de trabalho escravo. Encontra um trabalhador lá há 7 anos, lá naquela fazenda escravizada. A fazenda fala: olha, eu assino o TAC para pagar o que eu devo, respeitada a Constituição Penal. Se eu for às regras de prescrição, não tem uma regra clara, na minha opinião, que diga os objetivos, levando em conta valores que a Constituição alberga, mas tem o inverso. Na minha carreira, procurador, volta e meia sofre lá as críticas, né? Muitas, né? Volta e meia me critica assim: ah, você na sua ação civil pública lançou mão de um conceito muito seu de dignidade humana. Você está naquele campo do subjetivismo, né? Falou: olha, não acho não, né? A dignidade humana que eu descrevo não saiu da minha cabeça. Eu, 2 anos, porque você ficou 7 na fazenda, não tem sentido. Enfim, eu estou procurando mostrar o seguinte: é muito importante
usar a Constituição dessa maneira, mas se aproximando de questões práticas, né? E aí, feito uma parte geral da conversa, porque eu falei do trabalho na Constituição, do Ministério Público, regras e princípios. Vamos pegar alguns casos agora para a gente pensar. E para ver como isso é útil na prática. Vamos começar pensando discriminação, né? Vou aqui conversar com operadores de direito, com colegas, mas eu reconheço que eu quero muito conversar com os alunos, os estagiários, né? Até porque a ideia aqui é chamar vocês para cá, né? Quem está estagiando aqui depois vir como procurador, quem ainda é aluno vir como estagiário. A ideia é criar esse fio condutor, né? Até porque uma instituição precisa disso. E instituições são assim, as pessoas passam e outras vêm. É essencial isso. É essencial que você crie gerações, né? Eu já estive nessa sala me inscrevendo no concurso do procurador. Nessa mesma sala, nessa mesa aqui. Eu fiz minha fichinha aqui. Eu fui estagiário aqui, né? Ou seja, que às vezes, né, você tem que lembrar o quanto é importante o direito e ter soluções para tudo. A nossa ciência é eminentemente operacional. Lá vai meu conselho para vocês, meninos. Isso acontecer. Se vocês passarem por isso, meu conselho é mintam. Deslavadamente, né? Não penso em ter filho, não vou casar nunca. E na sequência, assim, importante é explicar juridicamente. Vocês vão ser advogados antes de tudo. Advogado tem que explicar as coisas. Por que ela pode mentir aqui? A pergunta é imoral. Se você faz uma pergunta imoral, não pode cobrar moralidade de volta. Mentir aqui foi legítima defesa do direito ao emprego. Se eu faço uma pergunta imoral, como é que eu posso cobrar moralidade de quem responde? É a tua história. Se é uma conversa informal num bar, dá um fora do sujeito. Mas é uma entrevista de emprego. Não se esqueçam que relação de trabalho é uma relação de poder também. Ela sabe que ela está apertada, mente. E não será indução a ele que vicia o contrato. Porque a pergunta invasiva dá o direito à mentira como legítima defesa. Aprendam a dar roupagem jurídica para as coisas. Um outro exemplo aqui, para terminar essa questão, teletrabalho, né? A reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista fala que o teletrabalhador não tem a sua jornada controlada. Artigo 62, redação 9. Bom, o teletrabalhador não tem controle de jornada. Pessoal, né? Essa é uma parte da reforma que merece uma análise para além da literalidade. Por quê? Tá bom. Tem teletrabalhadores que, de fato, não passam por controle de jornada, às vezes. Eu sou um escritor de capítulos de novela, estou em casa trabalhando. Eu estou lá no meu computador, nem logado na internet, está escrevendo um capítulo. Não será o meu empregador se eu levei 10 horas, 5 horas, 3 horas. Se a inspiração veio à tarde ou à noite. Tudo bem. Tem teletrabalho, onde não há por que controlar a jornada, porque é impossível controlar. Agora, e se eu mando para alguém por e-mail uma carga brutal de trabalho de que o prazo é para amanhã? E ele cumpre a meta e me manda tudo feito no dia seguinte. Às vezes, eu cobro jornada excessiva pelo volume de trabalho que eu passo e o prazo que eu imponho. Eu não posso ter chamada segredo deliberada. Eu sei, pelo volume que eu passei de trabalho e prazo que eu dei, eu sei que trabalhou mais do que 8 horas. É a boa e velha primazia da habilidade. Ou seja, cuidado porque a reforma, eu acho que em linhas gerais ele é ruim. Mas o trabalho tem musculatura para sobreviver a isso. Se a gente usar um instrumental funcional, interpretativo, dá para a gente fazer um trabalho bem feito. Digo aqui para você fechar, desculpa, para fechar, né? Para mostrar como a gente pode pensar essas coisas, né? Agora se fala lá, a reforma trabalhista, vai ser tema de um outro papo nosso aqui, o acordo coletivo, convenção coletiva. Eu posso ter supressão de direitos sem nada em troca. É a tal flexibilização de desproteção ou incondicionada. Então, né? E o que falam os reformistas? Olha, é porque agora a ideia é uma aproximação com o direito civil, distanciamento da Constituição. Vamos agora ter um direito de trabalho mais civilista, menos constitucional.
nos aproximar do Código Civil, ficar longe da Constituição. Bata um pouco esse. Então, olha, agora eu posso ter uma convenção coletiva, acordo coletivo, onde há uma redução de direitos, supressão sem nada em troca. Uma coisa legal na vida é fazer o teu adversário provar o veneno dele. Nós, da área jurídica, temos que pensar muito nisso. Como é que entre nós? Tá bom. Se eu pegar uma convenção coletiva, um acordo coletivo, onde a redução é brutal, nada em troca, me dá a lesão do Código Civil. Que eu vou anular esse negócio. Então, cuidado, porque nós temos sim que nos reinventar, mas sem perder nossa identidade. Cuidado. Palestrantes e agora de um empregado de menor cargo. O trabalho é questão clara em relação a isso. Tá? Devemos chamar uma inconstitucional e convencional, que é dentro da Constituição com convenções internacionais. Na verdade, quando a gente fala em restauração de dano, né, em dano, na verdade, busca-se a restauração integral do dano. Quando alguém sofre um dano, seja um dano, porque existem modalidades, os chamados danos indenizáveis, né? Nós temos os danos patrimoniais e os danos não patrimoniais. Os danos patrimoniais ou materiais se dividem em danos emergentes e cessantes. Danos emergentes é aquele prejuízo financeiro, é a parcela, é a perda daquele patrimônio exato que você perdeu, ou foi diminuído em razão de um ato, de uma conduta. Esse é o dano emergente. Lucro cessante, o que você deixou de ganhar em razão daquilo lá. Esses são os danos patrimoniais. Tá? Existem os danos não patrimoniais que podem ter uma repercussão patrimonial. Por exemplo, dano moral, dano estético, tem danos biológicos e outros mais. E aí, enquanto que no dano patrimonial ou material, o que você busca através da indenização é a restituição, é o restabelecimento do seu patrimônio, tanto do que você efetivamente perdeu, do que você deixou de ganhar, no dano não patrimonial, como moral, estético, por exemplo, você não tem como restituir muitas das vezes. Então você tenta o quê? Compensar. E claro, com efeito também coletivo e pedagógico. Claro que foge até não falo nem em aspectos jurídicos, foge até uma razoabilidade lógica. Não precisamos nem ser estudantes de direito, né? Só que eu tenho duas pessoas, né? A e B. Bom, se uma é gerente, outra é fiscal, não interessa, sofrem as duas o mesmo ato, o mesmo dano. E ser indenizada, o quanto dele ato da indenização ser diferenciado em razão da sua função. Claro que peculiaridades podem afetar o valor da indenização, até porque um dos critérios para a fixação desse quanto dele ato, dessa indenização, é a extensão do dano, da sua gravidade, artigo 944 do Código Civil. Mas se o dano for o mesmo, eu não tenho como diferenciar do salário. Isso é flagrantemente constitucional. Viola normas constitucionais de base lá para a igualdade, igualdade. Então nós temos posicionamento claro em relação a isso. Entendemos que é inconstitucional. E até porque não só no patamar constitucional, mas inclusive no próprio patamar do direito civil. Indenizar é reparar, restaurar. E você muitas vezes essa limitação, porque a questão não é só da igualdade, tá? É também de você limitar. Claro que quando a gente fala em reparação de dano, é muito complicado, são critérios, a gente tenta objetivar, mas é muito complicado. Quanto vale a perda de um membro? Quanto vale a perda de uma vida? Se for uma criança, se for um adolescente, se for uma pessoa idosa. É muito difícil. Agora, com certeza, do jeito que está, você limita. Aí o que acontece? Lesões fora da esfera trabalhista não tem limitação. Lesões dentro do âmbito do trabalho sofre essa limitação, que muitas vezes limitar por si só já viola até esse princípio da total restituição do dano. Como também pior do que limitar é você também diferenciar duas
duas vítimas que sofreram o mesmo dano pela mesma conduta do mesmo agente pelo simples fato de ter feito o quê? Cargo de funcionista. Eu acho que foge não só nem muito estudo hermenêutico para ver que isso é totalmente condicional, ou pelo menos refere à lógica. Tá? Uma pergunta tem muito a ver com objetividade e valores. Que é dos 2, 3, tem que objetivar. Eu vou te dizer, eu acho que o problema é grave de duas maneiras. Grave por tarifar. Grave por tarifar baixo. Se tarifasse alto, eu acharia que o dano ia ser até menor. Né? Porque pode ser uma questão da tarifação, quer dizer, como ficou, tarifar é ruim. Mas tarifar baixo é terrível. Né? Na verdade, a grande questão é uma das coisas que quem tem poder no capitalismo quer é previsibilidade. Se você no capitalismo é a figura que tem poder, o que você quer é a previsibilidade. Você quer saber quanto custa, quanto você vai ganhar. Então, o dano moral não ser tarifado gera uma inquietação boa para a parte mais fraca. Se eu assediar esse sujeito, se eu discriminar, vai me custar quanto? Não sei, eu fico inibido. Sei quanto custa? Posso até fazer dizendo, posso pagar. Sim, sim. Esse é o dano. E digo mais, o dano moral demanda muita discussão. Vou dar um exemplo só. Um de vocês é juiz de trabalho amanhã. Aí tem uma reclamação trabalhista de uma pessoa que foi discriminada racialmente. O gerente a atacou racialmente. Alguns magistrados, respeito perfeitamente, no depoimento indagam para aquela prorrogação. Qual foi a ofensa? A ofensa foi tal, foi atacado racialmente com tais e tais palavras. Como é que o senhor ficou? Aí falou, eu fiquei muito mal, sofri muito, choro, me senti humilhado. Aí o está perguntando lá o que o autor sentiu lá, o que ele passou em função da agressão racial que sofreu. Aí o juiz dá uma sentença lá e carrega no pano lá. Aí a pessoa chora na audiência lá e tudo. Aí passam uns anos, vem uma nova reclamação igual a essa. Aí ela pergunta para o sujeito, vem cá, o senhor foi ofendido? Fui ofendido assim, assim, assado. Ofensa igual àquela anterior. Aí ele pergunta, o senhor sofreu? Pergunta ao autor. O senhor sofreu? Ele fala, não, sofri não. Essas coisas não me abalam. Sofri não. Internamente não. Eu saio inteiro disso. Essas coisas não me atingem. Eu tenho musculatura para isso. Né? Vocês não dariam valor na reparação moral por isso? Será que é uma confissão de que houve dano? Ele acabou de dizer que sofri, não sofri não. Meus caros, o direito é um problema. A nossa ciência é muito imperial às vezes. Nós nos temos em coisas que não conhecemos. Ninguém sabe depor sobre o próprio sofrimento. Deixe o psicólogo cuidar disso. Quer avaliar isso? Marca uma perícia. Na verdade, se bobear, aquele meu autor que chorou, que falou que sofreu muito, que pensa até isso nisso, pensa até hoje nisso, se bobear, sofreu pouco na vida, não tinha caixa, não aguentou. O outro, que tanto que sofreu, já tem caixa, não nos cabe essa análise. O dano moral não tem a ver com o sofrimento que você causa, mas com a sua conduta em si. Você foi racista, ponto. Porque não dá para pesquisar tão a fundo. O quanto um sofreu, se bobear. Aquele que falou que não sofreu não, é porque já sofreu tanto que aguenta. Sofrimento cria casca, gente. Aproveitar. Olha só. Pela questão do princípio da igualdade, a gente deu um serviço de utilidade pública para as mulheres, caso pergunte de casamento, não é justo. Estamos falando aqui em valores, igualdade dá para os homens. A entrevista de emprego, se perguntarem, você não é flamenguista não, você é vascaíno? Então. Falo que não é. Pergunta baixa, tem que ter resposta rebaixada também. Só complementando aqui, para lembrar que nesse caso de tarifação do dano extrapatrimonial, dispositivos da reforma trabalhista, existem já 3 artigos em emendamento do Supremo Tribunal Federal que está sob a relatoria do ministro Martins. Ainda não foi apreciado a liminar, mas isso não impede que em ações civis públicas ou mesmo em ações individuais, incidentalmente seja pedida a inconstitucionalidade até para os mesmos fundamentos que já constam nessas artigos.
Alguma outra questão? Bem, boa tarde. Até essa questão mesmo que o Berti levantou, sobre a teologia de emprego, em relação à discriminação à mulher e tal, por exemplo, eu queria entender um pouco a diferença, no sentido, por exemplo, em outros países é uma coisa muito clara que o entrevistador não pode perguntar certo tipo de coisa, né, adentrar essa possibilidade, se pretende ter filho, se é casado e tal, não sei se é uma coisa talvez mais legal ou cultural. Eu queria saber aqui qual é a diferença daqui, por que aqui somente a regra em si constitucional já não é falta de regras que existem, é falta de divulgação, qual é esse intervalo, essa questão, né? Porque até, por exemplo, são coisas que são, de certa forma, né, que seriam discriminatórias, são descumpridas não só, óbvio que a prova seria muito difícil numa entrevista, né, cara a cara ali, você teria que ter, não sei, uma gravação, é muito difícil você fazer uma prova. Mas, por exemplo, portais de vagas, né, grandes, vagas.com, claro, já tem ali a questão da idade, se você tem filhos, e são perguntas às vezes obrigatórias, você não tem nem opção de colocar ali sim ou não. Então, muitas vezes a mulher, não vamos ser só no caso da mulher, mas já parte ali, não, já vou pré-selecionar, não quero alguém que tenha ter filhos. Então, tipo assim, como se fosse assim, uma necessidade, não tem que haver obrigatoriamente, pelo menos nesse início do cadastro, essa questão desse tipo de perguntas, se é uma coisa plausível, né, digamos assim, constitucionalmente, e por que aqui não tem essa mesma força que a gente vê um pouco lá fora, essa questão das perguntas de entrevista de emprego, principalmente? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que há um dado que é cultural. O brasileiro, pro bem e pro mal, é muito relacionante. Foi Big Brother, né? Fica dividido do outro. Então, assim, eu acho que há um problema, primeiro, cultural, né? No Brasil, a gente às vezes esquece que a relação entre empregado e empregador é um contrato só. Você não tem que perquirir tanto sobre a pessoa e sim ver a obrigação dele feita, você faz a sua. Então eu acho que há um problema cultural que merece ser vencido, né? Porque é o que eu disse, em princípio, quais perguntas cabem? As que têm a ver com qualificação profissional. Quais formações e experiências tem? Perfil profissional, né? Como é que você é profissionalmente mais enquadrado, mais criativo, mais Caxias? Existem perfis profissionais, sim, né? E pretensão salarial. Essas perguntas são aquelas perguntas que não são discriminatórias e o empreendedor escolhe como ele quiser. Pode escolher até o menos qualificado. Esse trabalho é um trabalho básico, alguém muito qualificado vai ficar pouco tempo. Agora, perguntas outras, em princípio, não cabem. Aí é um longo caminho, porque o direito, muitas vezes, ele fica à frente de seu tempo, né? Nós temos normas fraturadas na prática, né? Essas perguntas, não é da história, olha só, quer ver? Digamos eleitoral. Aí sim, para essa posição, né, um partido com uma ideologia à direita, eu vou montar uma equipe própria para montar minhas propagandas eleitorais. Eu vou poder perguntar para o chefe dessa equipe qual é a ideologia dele. Porque ele vai ter que estar numa atividade muito próxima da minha tendência enquanto empregador. Mas aqui são os casos excepcionais. É excepcional, porque em princípio você pergunta em que a pessoa votou, não pergunta se vai casar, se é casado, orientação sexual. Esse é um trabalho longo para ter relações mais profissionais, como tem que ser, que é a base do contrato. Agora, no fundo, é um dado cultural, nosso lado relacional brasileiro. Agora, pesa outro fato, relação de trabalho, uma relação de poder também. O empregador sabe que vai escolher você ou você. Se você está desempregado, você está um pouco aí fragilizado.